Boa noite, pessoal. Tudo tranquilo? E hoje foi confirmada, infelizmente, mais uma afronta de Alexandre de Moraes à Constituição Federal e às leis nacionais. Algo que virou rotina durante os últimos anos. Só que dessa vez ele foi além de nossas fronteiras e afrontou também a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quando o presidente Bolsonaro diz que temos que lutar por nossa liberdade, não é uma figura de linguagem. É a realidade do Brasil hoje em dia, porque nós, brasileiros, oficialmente vivemos em um regime de exceção. Vamos lá, direto ao ponto, sem enrolação. Primeiro vamos passar pelas leis nacionais e depois chegamos à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vejam aí, o princípio da dignidade humana e a impenhorabilidade das verbas alimentares. Percebam aí que a dignidade humana é um fundamento da Constituição Federal. Mais abaixo, temos o artigo 833 do Código de Processo Civil, que diz que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montépios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Viram aí, né? Essas são as leis nacionais dilaceradas pelo Alexandre de Moraes. Agora vejam aí o que diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário. Artigo 23. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. E, por fim, todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana, e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. Cadê as leis? Cadê a Constituição? Dignidade humana, cadê a dignidade humana? Declaração Universal de Direitos Humanos, cadê? Serve para alguma coisa isso aí? Mas vai além, né? Vai bem mais além, porque não existe a figura de fake news no Código Penal. Quem define o que é fake news? Quem define quando algo é fake news? Cadê a ampla defesa? Direito ao contraditório? Nada, zero. Nada disso existe. O ministro do STF decide que essas pessoas não receberão seus pagamentos e pronto, ponto final. Mesmo assim, um grupo de partidos declarou apoio ao Moraes. Em defesa da democracia, disseram eles. Dentre eles está o PT, representado pela assinatura da Gleisi Hoffmann. Mas vejam só que interessante. Em 2016, quando era ministro da Justiça do Temer, o Moraes foi acusado pela Gleisi de interferir na atuação da PF, que ele seria uma ameaça à autonomia da Polícia Federal. Já no ano seguinte, quando o Moraes foi indicado ao STF, a Gleisi declarou que a indicação era prejudicial à democracia e que havia muito desconforto, insegurança e temor em relação ao estado do Moraes no STF. Engraçado, né? Hoje em dia, defender o Moraes é uma defesa à democracia. Alguns anos atrás, a presença própria, a simples presença dele no STF era uma ameaça à própria democracia. É o que a gente sempre diz por aqui, né? Democracia virou um coringa na mão da esquerda. O que é democracia? O que nós sabemos, a verdade, é o seguinte: a soberania do povo, que escolhe seus representantes periodicamente através do voto direto. Nem o voto direto é respeitado. A gente sabe por quê, não vou nem me ater a essa questão. Democracia, 3 anos atrás, era ameaçada pela presença do Moraes no STF. Hoje em dia, quando o Bolsonaro pede que o Moraes seja afastado do STF, isso é uma ameaça à democracia. Ô Gleisi Hoffmann, você tem que se decidir, né? Vocês moldam o termo de acordo com a necessidade, com a conveniência de vocês. É uma vergonha absoluta o que está acontecendo no Brasil, pessoal.
vivemos em um estado de exceção, um tribunal de exceção. Não tem como você negar. As leis só funcionam para uma. Aliás, perdão que eu falei, me expressei mal. As leis inexistem para um determinado lado. O que impera no Brasil hoje em dia é uma interpretação criativa dos ministros do STF do que seria, do que poderia ser um texto de lei, um artigo constitucional, inclusive um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tudo depende de qual lado você está. Se você é um conservador, você está sempre errado. Agora, quem define o que é certo e o que é errado não é a lei, e sim os ministros do STF. Nesse caso específico, o Alexandre de Moraes. O pedido do impeachment dele já foi entregue ao Senado. E como a gente já vem falando aqui exaustivamente, é muito improvável, vou procurar um outro termo mais incisivo, né? É muito improvável que o Pacheco paute. E mais improvável ainda, mesmo que acontecesse um milagre, os senadores aprovarem o afastamento do Alexandre de Moraes, porque eles têm rabo preso com o STF. Mas essa não é a questão. A simbologia da entrega do pedido de impeachment é muito mais importante do que o afastamento em si. Isso pode ser resolvido depois. Quem está dizendo não sou eu. Quem está dizendo não sou eu, portanto, não peçam que eu explique. Agora, existe essa possibilidade. O importante é a simbologia do ato, a entrega do pedido de afastamento dele. Também virá o pedido do afastamento do Barroso durante essa semana, o presidente prometeu. Então, galera, é o seguinte. O presidente deu o recado, disse o que a gente tem que fazer. Nós temos que lutar por nossa liberdade. Nós não podemos abrir mão da nossa liberdade, porque essa liberdade é nossa hoje. Amanhã será dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos. Se a gente perder essa guerra agora, babau, esqueçam a tal da liberdade, porque eles não vão cometer os mesmos erros que cometeram no passado recente. Pessoal, é o seguinte, vou fazer um apelo aqui para vocês, tá? Mas é um apelo de uma forma que eu nunca fiz na minha vida. Dia 7 de setembro, você que tem condições financeiras de comparecer, você que tem saúde para comparecer, você que tem tempo para comparecer, por favor, faça a sua parte. Faça a sua parte, compareça a alguma das manifestações. Se você não pode se deslocar até Brasília, até São Paulo, vá até a Praia de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. O Clube Militar te convocou. Vocês têm ideia da importância disso, dessa manifestação aberta do Clube Militar? Pois é. Em todas as capitais do Brasil, a gente vai ter manifestação. Então, é um pedido, né, mas em forma de alerta, porque é uma obrigação de cada um. Se você quer a sua liberdade, se você está insatisfeito com o que vem acontecendo no Brasil durante os últimos anos, por parte do judiciário, até mesmo do legislativo também, você tem a obrigação de ir às ruas e exigir que a soberania do povo seja respeitada. É a sua soberania, o seu voto, a sua vontade, que não pode ser suprimida pela vontade político-ideológica de um grupo. Eu estou com o presidente, eu farei a minha parte, vou me deslocar, vou até São Paulo, vou participar, se nada acontecer comigo até lá, estarei lá fazendo a minha parte. Eu conto com todos vocês. É a hora da gente declarar reindependência do Brasil. Uma segunda independência, porque é claro, é evidente que nós não somos um país independente hoje. Quando uma lei não é respeitada, quando a Constituição, o fundamento da Constituição não é respeitado, quando o Tratado Internacional de Direitos Humanos é ignorado sem nenhuma cerimônia por um ministro do STF que deveria estar lá para defender estas leis, é um sinal de que não existe mais liberdade no Brasil. Que não existe respeito às instituições. Não existe respeito à soberania do povo. E é por isso que nós precisamos ir às ruas para garantir que o resto do mundo inteiro compreenda qual é a nossa vontade. Uma carta branca para que o presidente faça valer cada voto que ele recebeu nas urnas. Os computados e os não computados. Então esse é o nosso vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É um trabalho de risco, é um trabalho complicado de fazer.
chega um momento em que você para de pensar nisso, né? Você foca no objetivo e seja o que Deus quiser. A gente não tem controle sobre mais nada aqui no Brasil. Até pouco tempo atrás, a gente podia trabalhar sabendo que se a gente não quebrasse nenhuma lei, não desrespeitasse nenhuma lei, a gente estava tranquilo. Hoje em dia a gente não tem mais essa certeza, não tem mais essa tranquilidade. Então a gente não sabe mais o que a gente pode e não pode falar. Esse é o nível de insegurança jurídica no Brasil. Mas nós não vamos parar. A não ser que nós sejamos impedidos. Seria de maneira inconstitucional, de maneira ilegal. Mas, como eu disse aqui, vivemos em um regime de exceção nesse país. Temos que lutar por nossa liberdade. Faço a minha parte aqui todo dia e apelo para que todos vocês façam a sua parte no dia 7 de setembro, fechou? Compartilhe esse vídeo, deixem seus likes, deixem seus comentários. Um forte abraço e a gente se vê por aí.